Bom dia, paz de Cristo. E hoje eu quero te convidar para fazer um devocional comigo. Na verdade, há dias que eu quero fazer um devocional, um momento de oração, um momento para a gente falar um pouquinho sobre a palavra de Deus na parte da manhã. E eu vou sempre empurrando, amanhã eu faço. E a gente tem sempre a mania de querer começar na segunda, começar no começo do mês. E aí hoje eu acordei e falei assim, não, hoje é dia 30, tipo, é final de mês, hoje é sexta-feira. E a gente fica sempre arrumando uma desculpa pra começar depois, pra empurrar pra depois. E eu quero dizer pra vocês não, que eu vou começar hoje, porque quem quer faz hoje. Se eu deixar pra amanhã eu já não faço, se eu deixar pra segunda eu já não faço. Então eu quero te convidar. E durante os dias que a gente estiver por aqui juntos, eu quero sempre trazer um livro que agregue na sua vida. É um livro que me ajudou, um livro que fez diferença na minha vida e eu espero que faça na sua também. E a gente vai começar então com esse livro, O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. É um livro que eu já li várias vezes, um livro que eu já li muitas vezes, já emprestei, ele já voltou, isso é bom saber, né, quando o livro volta. E eu quero compartilhar com vocês, tá? Então eu sempre vou deixar gravado 24 horas, porque nem sempre as pessoas podem ver no momento, né? E eu sei que às vezes vai entrar gente no meio da leitura aqui e não vai entender nada. Então, para que você possa assistir depois, para que você possa, no seu tempo, no momento que você tiver, tirar esse momento com Deus para crescer. A gente precisa evoluir, a gente veio para esse mundo para evoluir. E eu quero te convidar, então, a gente começar a leitura desse livro, fazer uma oração junto hoje, para entregar o mês de outubro, para agradecer pelo mês de outubro, pedir pelo mês de novembro. Então, assim, todos os dias eu quero compartilhar um pouquinho do livro com vocês, para que seja bênção na sua vida. Eu vou deixar aqui já, então é devocional, para as pessoas que entrarem depois não se perderem. Bom dia, Fer, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre vinho novo. Tá? Então, nosso devocional vinho novo hoje, a primeira parte desse livro, O Discípulo. Então, quero ler com vocês. O vinho novo. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que segue a Jesus Cristo. Ser cristão não significa automaticamente ser discípulo. Embora os cristãos sejam membros do reino de Deus, seguir a Cristo implica em aceitá-lo como Senhor. Significa servi-lo como um escravo, também significa amar e louvar. É a respeito disso que vamos falar nesse livro. E a primeira parte fala do Evangelho segundo os santos evangélicos. E para falar disso, a parte bíblica está em Lucas, capítulo 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Na língua espanhola ocorre um fato curioso com a palavra do Senhor. Utilizamos esse vocabulário com um sentido vocativo, colocando-o diante do nome das pessoas, dizendo Senhor Smith, Senhor William e Senhor Jesus. Em consequência disso, em espanhol, o conceito que temos desse termo é muito amplo quando chamamos a Jesus de Senhor. Isso realmente não tem um significado muito forte para nós. Mas quando entrei em contato com pessoas que falam inglês, descobri que elas têm o mesmo problema, apesar de contarem com duas palavras para o mesmo uso. Então, em inglês, a gente tem duas palavras para falar Senhor. Uma é Mister e outra é Lord. Talvez seja porque a palavra Lord se aplica apenas aos lords da Inglaterra, alguns dos quais não têm sido lá muito dignos de admiração. A palavra Senhor não tem hoje o mesmo significado de quando Jesus se achava na terra. Naquela época, ela significava autoridade máxima, o número 1, o homem que estava acima de todos os outros, o dono de toda a criação. O vocábulo grego kurios, que significa Senhor, com inicial minúscula, era usado pelos escravos ao se dirigirem a seus amos. A mesma palavra com inicial maiúscula era aplicada apenas a uma pessoa em todo o Império Romano, que era César.
O César romano era o senhor com S maiúsculo, né? Em verdade, quando os funcionários públicos ou soldados se encontravam na rua, tinham que saudar uns aos outros com as palavras: César é o Senhor. E a resposta invariavelmente era: sim, César é o Senhor. Por isso, os cristãos tiveram que enfrentar um grande problema. Sempre que alguém os saudava com essas palavras, César é o Senhor, eles respondiam: não, Jesus Cristo é o Senhor. Com S maiúsculo, né? Então aí que já começou toda a confusão, né? Que fez com que César tivesse inveja ou medo que Jesus quisesse tomar o lugar dele, que era o único Senhor com S maiúsculo na época, né? Em pouco tempo, tal prática começou a causar-lhe dificuldades. Não que César tivesse ciúmes do nome, a questão era mais profunda que isso. A verdade é que César sabia o que os cristãos queriam dizer, na verdade, é que eles estavam sujeitos a outro tipo de autoridade, em que na balança de suas vidas, Jesus Cristo pesava mais que César. Então César viu que Jesus estava tomando um lugar muito importante na vida dos cristãos, né? Que já que eles tinham um único Senhor, com S maiúsculo, e eles estavam dirigindo isso para Jesus, então Jesus estava sendo mais importante na vida deles do que César. O que eles diziam realmente era: César, você pode contar conosco em algumas situações, mas se formos forçados a fazer uma escolha, preferiremos a Jesus, porque já entregamos toda a nossa vida a Ele. Ele é a pessoa mais importante para nós. Ele é o Senhor, nossa autoridade máxima. Não é de se admirar que César então perseguisse os cristãos, né? Porque eles estavam tendo outro Senhor. O evangelho que encontramos na Bíblia é o evangelho do reino de Deus. Ele apresenta Jesus como o rei, como o Senhor, como a autoridade máxima. Jesus se encontra no centro do evangelho. O evangelho do reino é cristocêntrico. E a gente tem visto muitos problemas hoje em dia, né? Tem até tá escrito aqui, ó: nos séculos mais recentes, porém, temos ouvido falar de um outro evangelho. Um evangelho cujo centro é o homem. Um evangelho humano. É o evangelho da oferta tentadora, o evangelho da venda fácil, o evangelho do negócio vantajoso que ninguém pode recusar. Alguns pregadores dizem: amigos, se aceitarem Jesus. E aqui a gente já vê um grande problema. Não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita, né? E agora, de repente, é nós que vamos aceitar Jesus, quer dizer que nós que somos mais importantes que Ele, a gente deixa Ele entrar. Então tem coisa invertida aí, né? Jesus é que nos aceita. Os evangelistas dizem: Jesus está batendo na porta do seu coração, por favor, abra uma porta. Não veio que está lá fora, de pé, ao frio, ao vento. Coitado de Jesus, abra uma porta para Ele. Não é de se espantar que o ouvinte pense que está fazendo um grande favor ao Senhor ao tornar-se cristão. E a gente tem vivido muito isso, tá? Tem coisa invertida aí. Costumamos dizer às pessoas: se vocês aceitarem a Jesus, vocês terão alegria, paz, saúde, prosperidade. Se derem a Jesus 100 reais, né? Aqui está escrito cruzeiro, sabe? Receberão de volta 200. Estamos sempre apelando para os interesses humanos. Jesus é o Salvador. A cura para o nosso corpo é o Rei que virá para mim. E não sou eu que sou o centro, é Ele do Evangelho, né? Algumas reuniões são centralizadas no homem. O arranjo do mobiliário, as cadeiras, o púlpito, tudo aponta para o homem. Quando o pastor prepara o programa do culto, ele não pensa em Deus, mas apenas nos seus ouvintes. No primeiro hino, a congregação vai ficar em pé. No segundo, vai ficar sentada, para que as pessoas não se cansem. Em seguida, teremos um dueto para modificar um pouco a atmosfera. Depois faremos uma coisa, e o culto não deve passar de 1 hora para que o povo não fique cansado. Onde é que Jesus está sendo o Senhor quando isso acontece, né? Estou seguindo aqui, gente, ó. Palavras do livro incrível. Porque às vezes são verdades que a gente precisa dar uma sacudida. Peraí, o que eu estou fazendo da minha adoração? Né? A letra dos nossos hinos segue a mesma linha. Conta as bênçãos, Cristo é meu, estou feliz com Jesus. Nossas orações também se centralizam no homem. Senhor, abençoa meu lar, meu marido, abençoa meu gato, meu cachorro, por amor de Cristo. E essa petição nunca foi por amor
realmente de Jesus. É um amor a nós e a gente pede que Ele faça isso. É certo que muitas vezes empregamos as palavras corretas, mas com atitude errada. Enganamos a nós mesmos. Nosso evangelho é como a lâmpada de Aladim. Pensamos que podemos esfregá-lo e obter tudo o que quisermos. Não é de se admirar que Karl Marx tenha dito que a religião é o ópio das massas, né? Aquilo que deixa a gente cego, né? que deixa a gente entorpecido, deixa a gente meio drogado. Talvez ele tivesse razão. Ele não era nenhum tolo. Ele sabia que o evangelho para muitas pessoas era apenas uma fuga. Mas Jesus Cristo não é uma fuga, Ele não é um ópio, Ele é o Senhor. Quando Ele se dirige a nós na qualidade de Senhor, temos que ir ao encontro dEle e entregar a nossa vida a Ele e obedecermos as ordens dEle. Se nossos líderes eclesiásticos, né, os padres, os pastores, os bispos, enfim, fossem ameaçados pelas autoridades religiosas e pela polícia, como foram os apóstolos, provavelmente muitos teriam orado a Deus nos seguintes termos: Pai, tem misericórdia de nós, socorre-nos, Senhor. Tem misericórdia de Pedro, de João. Não deixe que os soldados toquem nele. Concede-nos livramento. Não permita que soframos. Olha o que estão fazendo conosco, Senhor. Detém esses homens. Não permita que cause nenhum mal. Sabe? Sempre cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Mas quando lemos o capítulo 4 de Atos, vemos que a oração dos cristãos foi diferente. Todas as vezes eles dizem: faça a tua vontade, faça a sua vontade, sempre voltado a Deus. E hoje a gente é muito a nós, né? Faz pra mim, cuida de mim e tal. E a gente vê realmente, né? Antes na Bíblia faça a sua vontade, eu sou seu servo. É sobre Jesus e não sobre mim. É sobre o reino e não sobre mim. Ouvindo isso, unânimes levantavam as vozes e diziam: Tu, soberano Senhor, que fizesse o céu e a terra, o mar e tudo que há nele, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs. Levanta-se os reis da terra, as autoridades, ajuntam-se um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Então, assim, a oração era sempre para Ele, né? Com relação a Ele. E sempre orando assim, né? Então, não é de se espantar a presença que eles tinham, né? Porque eles colocavam Jesus realmente no seu lugar de Senhor, que a oração é voltada para Ele. Não poderia ter sido de outro modo, já que a oração deles era centralizada em Deus, né? Então, por isso que eles fizeram o que fizeram, né? Eles impactaram como impactaram o mundo. E não se tratava apenas de uma questão de palavras, né? Estou me referindo ao imenso problema de atitude que enfrentamos hoje nas igrejas. Não é bastante que modifiquemos nosso vocabulário, temos que deixar Deus tomar a nossa mente, lavá-la com detergente, se for preciso, né? Dando-lhe uma boa escovada e depois colocá-la no lugar, mas na posição inversa do que tem sido hoje. Todo o nosso conceito de valores precisa ser mudado. Por isso que eu vejo tantas pessoas com a mente bagunçada, tá muito voltada, pro lado errado. Somos como os povos medievais que acreditavam que a Terra era o centro do universo, estavam redondamente enganados, nós também estamos. Pensamos que nós somos o centro do universo e que Deus, Jesus e os anjos giram ao nosso redor. O céu é para nós, tudo que existe é para nosso benefício. Estamos completamente errados, Deus é o centro. Temos que modificar nosso conceito sobre o centro da gravitação universal. Ele é o nosso Sol e nós é que giramos ao redor dele. Mas é difícil de mudar isso, né? Está escrito aqui, é extremamente difícil mudar. Até mesmo nossa motivação no trabalho do evangelismo é centralizada no homem. Me lembro de vezes, durante o curso bíblico, que eu ouvi várias exortações do: alunos, olhem para as almas perdidas, elas estão perecendo, esses pobres homens estão se dirigindo para o inferno. Cada vez que o relógio dá uma pancada, mais 5.000 pessoas estão perdidas. E nós chorávamos, dizíamos: coitados dessa gente, vamos sair em campanha e salvá-las. Nós não saímos por amor a Jesus, mas por causa das almas. Isso tudo parece muito bonito, mas está invertido, né? Pois todas as nossas ações devem ser motivadas por Cristo.
Nós não pregamos para as almas perdidas porque elas estão perdidas. Nós temos que fazer isso para que o reino de Deus seja estendido até elas, para que elas se voltem a Jesus. Tá? Esse evangelho moderno é o que chamamos de quinto evangelho, né? Ele chama, tá? De quinto evangelho. Já contamos com o evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e também o evangelho segundo os santos evangélicos, que, né, são as pessoas que inverteram um pouquinho. Esse último é apanhado geral dos outros 4. São textos que recolhemos aqui e ali, tomamos as passagens que mais gostamos e as oferecemos ou prometemos alguma coisa. Como João 3,16, 5,24 e assim por diante. Construímos a nossa própria teologia sistemática em torno delas e esquecemos todos os outros versos que apresentam as ordens de Jesus. Quem autorizou tal liberdade, né? De pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o que me convém aqui, um pouquinho que me convém ali. Quem disse que a gente tinha essa permissão de apresentar só a face de Jesus que a gente quisesse? Suponhamos que estamos assistindo a um casamento e quando chega o momento do casal repetir os votos matrimoniais, o noivo diz: pastor, eu aceito essa mulher como minha cozinheira particular, como minha arrumadeira pessoal. A noiva provavelmente diria: ei, espera um pouco, é verdade que eu vou cozinhar, vou lavar, vou arrumar, mas eu não sou sua empregada, vou ser sua esposa, você terá que me amar, me dar seu coração, seu lar, seus talentos, tudo. Com Jesus também é assim, ele é o nosso salvador, nosso médico, tudo isso é verdade, mas não podemos recorrer a Jesus somente nessas horas. Tá? Estamos nos comportando como criancinhas que recebem uma fatia de pão com geleia, lambe a geleia e devolve o pão. A mãe passa um pouco mais de geleia e novamente ela lambe a geleia e devolve o pão. O Senhor Jesus é o pão da vida, e talvez o céu possa ser comparado com o doce, mas temos que comer o pão também com a geleia. Seria muito interessante se durante um congresso de teólogos eles chegassem à conclusão de quantas pessoas permaneceriam em suas igrejas depois de tal descoberta fosse divulgada. A maioria sairia e diz: se não existe nem céu nem inferno, por que eu estou vindo aqui? Elas têm frequentado a igreja apenas por causa da geleia, atendendo a seus próprios interesses, para se curarem, para escaparem do inferno, para chegarem ao céu. Estão seguindo um quinto evangelho inventado. Quando Pedro concluiu o seu sermão, o dia de Pentecostes, ele deixou bem claro o seguinte: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que era Jesus que vós crucificastes. Deus o fez Senhor e Cristo. Esse era o tema da mensagem. Quando aquela gente compreendeu que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Cristo, eles realmente entregaram o seu coração e começaram a tremer. O que faremos, irmãos? Né? Porque eles viram que realmente tinham matado o único que era Senhor. A resposta foi: se arrependam e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E aí recebereis o dom do Espírito Santo, através do arrependimento. O Evangelho de Paulo acha-se resumido em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele é o Senhor. Ele não é apenas o Salvador. Deixe-me dar um exemplo a respeito disso, né, desse quinto evangelho que foi criado. Em Lucas 12:32 a gente lê assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Esse verso é altamente apreciado por todos os crentes. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre ele, né? Mas e o verso seguinte: vendei vossos bens e dai esmola. Nunca ouvi um só sermão baseado nesse verso, porque não pertence ao evangelho segundo os santos evangélicos. O verso 32 se encontra em nosso quinto evangelho, mas o 33 não. Ele é uma ordenança de Jesus. Jesus ordenou que não matássemos, Jesus ordenou que amássemos nosso próximo, Jesus ordenou que vendêssemos os nossos bens e dessemos esmola. Quem está autorizado a decidir quais mandamentos de Deus são obrigatórios e quais são optativos? O quinto evangelho introduziu uma estranha inovação, um mandamento optativo: você faz se quiser, se não quiser está tudo certo também. Mas não é assim que é o evangelho do reino. Então hoje, né, a gente leu a primeira parte desse livro, que ele é um livro para reflexão, para ver se a gente realmente está seguindo a Jesus porque ele é nosso Senhor, se a gente está fazendo a nossa parte como servos, como amigo dele, porque ele disse que a gente
poderia chamá-lo de amigo, chamar o pai dele também de pai. Mas se a gente está fazendo isso por amor a ele, amor à obra, ou se é por nós, sabe? Quem que está sendo o centro da tua adoração? Quem está sendo o centro das suas orações? Quem está sendo o centro, né, da sua vida? E agora eu queria te convidar para orar comigo, para que a gente possa renovar o nosso coração, para que a gente possa realmente, se a gente não está colocando Jesus como centro, que a gente possa começar hoje a fazer isso, né? E eu conto com a sua ajuda e pode contar com a minha, para que a gente possa realmente, a gente vai viver o melhor dessa terra quando Jesus for o centro da nossa vida. Então vamos orar comigo? Paizinho querido Deus, meu único Senhor, nessa manhã em que eu tenho pessoas aqui que querem colocar tudo no seu lugar, cada coisa no seu lugar, que entendem que o mundo está do jeito que está, porque as coisas estão invertidas, porque existem coisas que estão tomando o seu lugar, que é o único, que é o nosso Senhor e Salvador, um lugar de honra na nossa vida, que coisas estão invertidas, que a adoração está invertida, muito focada em nós. Nessa manhã, Senhor, eu coloco também a minha vida nas suas mãos e peço realmente perdão, Senhor, pelas vezes em que eu me achei o centro, em que eu achei que era para o Senhor fazer a minha vontade, que era para o Senhor olhar para as minhas necessidades. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes em que eu me achei o centro, em que eu coloquei a minha vontade no centro. Nessa manhã, para essas pessoas que estão aqui comigo, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as vezes que fizemos isso. Foi por ignorância, foi por medo, foi muitas vezes por ansiedade, por falta de entendimento, foi por, às vezes, estarmos apavorados sem ter uma saída, sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer, Senhor, nessa manhã, que o Senhor é o nosso centro, que o Senhor é a nossa adoração, que todos os nossos dias queremos te adorar por quem tu és e não pelo que o Senhor faz. Queremos dizer que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o único digno de toda adoração e que a ti queremos direcionar hoje a nossa oração, te colocar de volta ao centro da nossa vida, te colocar de volta ao centro da adoração, ao centro do Evangelho, dizer que por Ele, para Ele, são todas as coisas. É por Ti, Senhor, não por nós, é por Ti. É porque o Senhor fez tudo que nós não sabíamos nem que precisávamos, o Senhor já fez. Não somos nós que Te escolhemos, mas sim o Senhor que nos escolhe. E o Senhor que nos salva e nos perdoa. Então perdoa-nos, Senhor, nessa manhã, pela ignorância, pelas vezes em que nós pegamos só a parte que nos convém. Pegamos somente a parte que diz, cuida de nós. E às vezes esquecemos da parte que a gente tem que realmente te colocar no lugar de honra que o Senhor merece, que é o maior, que é o único Senhor, o único digno de ser chamado de mestre, o único digno de ser chamado de Senhor. Mais uma vez, Senhor, peço perdão pelas nossas fraquezas, perdão pelos nossos erros, e que nos ensine todos os dias como devemos adorar, que nos ensine todos os dias como devemos andar, para que a sua presença esteja sempre mais forte em nossa vida, que o Senhor cresça e a gente diminua. Nesse momento, Pai, quero fazer a oração que o Senhor nos ensinou, para realmente mostrar que o primeiro mandamento é o mais forte em nossas vidas, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. E tudo que fazemos e oramos, sempre fazemos em nome de Jesus. Amém. Que o seu dia seja incrível, que a sua vida comece a mudar a partir de hoje e que ao colocar Jesus no centro, você sinta a vontade dele na sua vida. Grande beijo, que esse dia seja incrível, fiquem com Deus, sintam as bênçãos, o meu amor pela sua vida e as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua casa, sobre o seu lar e que ele tenha o lugar de honra que ele merece. Amém? Fiquem com Deus.